Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rosa do Deserto. Hoje eu vou compartilhar com vocês algo muito importante. Mas antes disso eu queria conversar com vocês que o cultivo da Rosa do Deserto é importante começar. Gente, muitas pessoas me procuram pelos meios de comunicação e a grande dúvida das pessoas é: Feliciano, eu não tenho conhecimento suficiente para mim ter uma estufa de rosa do deserto ou me cultivar uma rosa do deserto. São grandes dúvidas, grandes questionamentos no cultivo dessa planta. Uma grande curiosidade que atrai muitas pessoas, é interessante observar a característica dessas plantas. Plantas de raízes frondosas que chamam a atenção, plantas essas cativam, que libertam olhares. É interessante observar que a rosa do deserto nós não estamos falando só de uma flor, estamos falando de uma obra de arte, uma escultura viva. Isso é a rosa do deserto. E é muito interessante que tem pessoas que são libertadas de depressão, do comodismo, ou até mesmo chamada a atenção a mudar a sua rotina quando tem um encontro direto com essa planta. Gente, é impressionante muitas pessoas falarem como a rosa do deserto trouxe alegria, trouxe mudança na sua vida. E para muitas pessoas também foi uma grande fonte de renda, que mudou de forma drástica o ambiente financeiro da família. Certo, pessoal? E eu quero trazer para vocês algo muito importante. Muito importante esse, que é o que chama muita atenção na rosa do deserto. É a formação do caudex. Gente, caudex, para muitos que ainda não estão familiarizados com o cultivo da rosa do deserto, essas raízes que vocês estão vendo frondosas, espetaculares, que traz essa exuberância, esse espetáculo, de informação, que cativam olhares, que transforma a realidade, do seu jardim. E o que é muito impressionante no cultivo da rosa do deserto é que as variedades, elas vão determinar como o seu caudex vai se desenvolver. Esse caudex também nós podemos chamar de raízes, que a partir do momento que nós fazemos um certo procedimento, essas raízes ficam em evidência. Gente, o que acontece muito no cultivo de rosa do deserto é a famosa desinformação. Tem muitas pessoas querendo buscar fórmulas secretas, fórmulas mirabolantes, para ter o aceleramento do processo da rosa do deserto. Mas o que traz essa beleza em evidência é o processo do cultivo, é o tempo dedicado. Eu sempre costumo dizer para nossos clientes que a rosa do deserto não é somente uma flor, não é somente uma escultura, mas ali nós vendemos tempo. Quando você compra uma rosa do deserto, também está comprando tempo. Você está comprando do produtor, além dessa beleza. Se você compra uma planta desse tamanho aqui, você está comprando uma planta de 2 anos e meio. Se você está comprando uma planta desse tamanho aqui, também você está comprando uma planta de 2 anos e meio. Você está comprando uma planta de 1 ano e meio, essa linda dobrada aqui. E essa gigantesca é uma planta de 6 anos. Então, observem como é o processo de crescimento da rosa do deserto. Ela traz essa estrutura que chama a atenção e que também leva tempo, paciência. Isso aperfeiçoa o cultivador, o produtor. E também isso é uma terapia para muitos. E o caudex, pessoal, ele existe todo um processo para você conseguir formar saudavelmente essa planta. Certo? Um dos primeiros processos é deixar de lado tudo aquilo que vem fácil. Aquelas fórmulas secretas, são adubações mirabolantes que você pode provocar até o apodrecimento do seu caudex, que nós iremos falar. Eu sei que o tempo não é suficiente, acredito que podemos ter um encontro bem melhor, Vamos organizar aí um trabalho bacana para a gente conseguir passar todas as informações necessárias para você aprender sobre o cultivo, e sobre todo o manejo, todas as técnicas e tecnologias da rosa do deserto. Mas vamos falar dos mitos. Pessoal, tem muitas pessoas que colocam na rosa do deserto soluções que pode provocar o apodrecimento. Uma vez uma senhora me enviou uma foto de uma planta dela totalmente podre. Qual foram os sintomas que levou a acontecer isso? E um dos sintomas que ela me falou: não, eu adubei demais minha rosa do deserto, tava casca de fruta, não faltava verdura ali naquele substrato, por toda a verdurinha, todo o resto de comida eu jogava no pé dela. Gente, para quem não conhece a rosa do deserto, ela é de clima quente. Plantas de clima quente, ela exige no substrato dela um substrato drenado, que ele provoca um certo acúmulo de águas, e aquele apodrecimento provoca chorumes, que é um material muito ácido, e uma gama de bactérias, uma solução de bactérias que pode levar ao apodrecimento do seu caudex. E se a pessoa não tiver essa maturidade para identificar esse problema, ela vai achar que está fazendo
um processo de melhoramento nutricional para a planta, mas pelo contrário, ela está intoxicando a sua planta, porque no partir do momento de apodrecimento daquele resíduo que ela colocou no substrato, vai acabar destruindo todas aquelas raízezinhas capilares e depois vai para um processo mais agravante que vai atingir o Caldex, onde ela vai perder aquela planta. E tem processo que pode ser irreversível, pessoal. É muito importante a gente salientar essa questão de você ter cuidado com a questão de nutrição, com esses adubos criados da mente. Já teve pessoas que chegou para mim e colocou água de coco em rosa do deserto. Qual a função? Você tem que colocar alguns porquê no seu cultivo de rosa do deserto para você não causar um problema para sua planta. Imagine aí você cultivar uma planta durante 3 anos e você perder porquê de uma porção dessa. Então esse é um tópico importante para você identificar problemas que podem ser, durante o processo de cultivo, pode ser grandes problemas para ti. Certo, pessoal? Então vamos deixar esse mito de lado. Vamos ser produtores técnicos, produtores que tenham conhecimento e embasamento das tecnologias que nós podemos aplicar, independente se a estufa é grande, se é uma coisinha de fundo de quintal, se é 2, 3 plantas para hobby. Você vai aprender isso aqui, pessoal, porque é importante você entender que todo manejo de planta ele precisa de conhecimento, certo, pessoal? E o que eu observo no Brasil é que nós ainda temos um pleonasmo aqui, poucas informações diante do cultivo da rosa do deserto, né? E eu vim ajudar você a quebrar esse tabu, certo, pessoal? Vamos trazer todas as tecnologias e deixar em evidência, mastigadinho, porque se você vai num laudo técnico, você não vai conseguir compreender, você como um produtor simples, entendeu? Mas nós vamos mastigar isso para você, vamos transformar isso em conhecimento acessado. Conhecimento acessado é aquele conhecimento onde você visualiza e consegue compreender e colocar em prática e ter resultados. Se você está assistindo essa videoaula e você não conseguir interpretar e entender o procedimento do conhecimento, ela não é válida para você, certo, pessoal? Então nós vamos mastigar esse conhecimento para você entender de todas as formas, pessoal. Tornar algo bem claro e acessível para toda a classe de pessoas, para toda, de pequeno a grande, né? De criança a caducando. Vocês vão compreender como o conhecimento do cultivo de rosa do deserto é algo complexo, mas que pode ser compreendido, certo, pessoal? Hoje eu estava conversando com um colega da área, um expert de rosa do deserto, e nós estávamos discutindo a questão de nutrição sobre a formação do Caldex. Observe, como são plantas de deserto, né? Elas costumam fazer reservas. Vocês estão vendo, esses Caldex são reservas, tanto de água quanto de nutrientes. Então, para ela fazer uma reserva, ela tem que ter esse nutriente disponibilizado no solo. Para você disponibilizar no solo de uma forma acessível para ela, né, tem nutrientes que ele reage de forma diferente. Nós temos o fósforo que reage de forma diferente, nós temos o potássio que reage de forma diferente, e isso tem que estar colocado no substrato de forma equilibrada, certo? Eu estou planejando né? Eu estou fazendo um e-book com todas essas informações, certo, pessoal? Que vocês vão ter essa acessibilidade a esse conhecimento minuciosamente, né? E vai conseguir colocar em prática, certo, pessoal? E o que é interessante é que essa nutrição, ela é um ciclo de nutrientes, que onde o primeiro ciclo são macros e micros, o N, que é nitrogênio, o P, que é P2O5, que é o fósforo, e o potássio, que é o K, certo, pessoal? O potássio, ele é muito importante, né, para a planta ficar fortalecida, conseguir fazer uma reserva suficiente para lançar uma floração. Veja essa buquê como é que está, né? Uma floração frondosa. Então você tem essa fonte de potássio juntamente com o fósforo, que ajuda nessa formação de raízes capilares, essa nutrição das raízes, esse fortalecimento das raízes. Você vai ter automaticamente na veia da planta um mix de nutriente suficiente para ela explodir em florada e explodir em desenvolvimento. Se você acelerar o processo de crescimento dessa planta sem ela ficar mole, flexível, toda feia, certo, pessoal? Então pega aí esse pontinho muito importante, a questão da nutrição no solo, da resposta no Caldex e na floração, certo? Já falamos sobre floração.
que acontece é que é muito importante na formação do Cautex, gente, porque antes da planta florescer, existe todo um processo dentro do solo. Gente, a vida da planta não está aqui em cima, certo, pessoal? Em cima ela pode ser alterada, você consegue mudar a cor de rosa deserto, você faz uma poda drástica, ela se recupera. Agora, se embaixo, no substrato, tiver acontecendo alguns sintomas, né, que você não está visualizando, porque está debaixo, está escondido, está no solo, você pode, né, ter aquela perca da planta, que eu já falei anteriormente. Mas você tem que compreender que a vida da sua planta está nessa base, né? Então o que acontece? Pessoal, a planta, quando ela está adoecendo, ela expressa alguns sintomas. Já aconteceu aí da sua casa de você apertar o Cautex e ele tá murchinho, mas ele não tá podre? Você já também observou que quando você tira a planta para fazer um transplante, tá cheio de focozinhos brancos? Você já observou também que a sua planta, às vezes você tira ela do solo, ela não tem aquelas raízes finas, só tem aquelas raízes grossas, e você não identifica aquelas raízes capilares, que são as raízes que absorvem os nutrientes? São problemas dentro do cultivo que as pessoas não identificam e que ele causam problemas e às vezes até a perca total da planta. O primeiro problema que eu falei para vocês foi a questão da perda de raízes capilares. Gente, a perda de raízes capilares já é o auge extremo de um processo, que ele pode ser excesso de umidade no substrato, certo? Ocorre o apodrecimento dessas pequenas raízes. E esse excesso de umidade no substrato, ele está muito relacionado a drenagem do substrato. Então é muito importante você ter um conhecimento bem vasto na formação de um substrato. Substrato esse que eu demorei para pegar todas essas informações. Foram anos de cultivo para tentar e para chegar na fórmula ideal para ter um substrato que não vai me dar problemas futuros, pessoal. É muito importante você ter esse conhecimento de substrato. Então o que acontece? Você já tem esse conhecimento suficiente de substrato, ou então algum amigo, ou até mesmo quando eu tiver um tempo maior de passar essas informações para vocês, nós vamos trabalhar só sobre substrato, certo, pessoal? E eu vou passar para vocês essa fórmula não vou dizer secreta, porque a fórmula ela se adequa a cada região. E nessa região eu consegui encontrar uma fórmula que atendesse a minha planta, o meu cultivo, o meu manejo, certo, pessoal? Então vou passar para vocês como identificar, né, o substrato ideal para a sua região. Como desenvolver esse substrato com a prática, que a prática ela é muito importante. Ela traz a perfeição, então você não pode desistir antes do processo, pessoal. Então você vai conseguir esse substrato ideal. Você já vai evitar um grande problema. Porém, existe uma praga que se chama cochonilha. A cochonilha encontramos em diversas culturas aqui no Brasil, mas também na rosa deserta é um grande problema. A cochonilha na raiz da planta, ela causa lesões gravíssimas na planta. Lesões essas que pode levar ao apodrecimento. Muitas pessoas se questionam por que a planta morreu e não sabem por quê. O problema está embaixo do solo e às vezes não está visível a olho nu. Mas um olhar perceptível, você vai conseguir atingir, né, esse foco direto desse problema e vai conseguir resolver. Feliciano, qual solução é mais ideal para resolver o problema da cochonilha? Temos várias opções. Temos um leque de informações sobre cochonilha. Inclusive a gente consegue também fazer um conteúdo bem vasto em relação ao combate de cochonilha. E você pegando essas informações, conseguindo aplicar de forma coerente com as exigências da planta, para a recuperação da planta, você vai ter êxito e sucesso no combate da cochonilha. É muito importante, pessoal, vocês identificar a cochonilha logo nos princípios de evidência de foco, certo, pessoal? Porque quando você trata toda doença, quando ela é tratada antes, você tem um melhor resultado, você tem um melhor desempenho, ou até mesmo não vai ocorrer o apodrecimento geral da planta, você não vai conseguir perder uma planta que talvez você está ali apaixonado, né? Você tem ela há muitos anos na sua coleção. Então o que acontece? A cochonilha, ela é um inseto, né? Ela é uma praga que ela age discretamente, porém ela é muito danosa, como eu falei para vocês, ela age agredindo as raízes e fazendo lesões essas que pode abrir foco para fungos e ocorrer uma contaminação na planta e apodrecer. O que acontece? A cochonilha tem que ser um trabalho preventivo. Em toda praga de plantas, né, ornamentais, você tem que agir preventivamente. Então o que acontece? Tem pessoas que utilizam, né, alguns produtos caseiros. Feliciano, produto caseiro é viável? É, gente. O produto caseiro ele é viável
de acordo com a quantidade de plantas que você tem, né? Porque vai exigir de você uma frequência maior de manejo, de combate, certo? Existem uns produtos caseiros que as pessoas colocam às vezes água sanitária, né? Uma dosagem de água sanitária, que isso vai ser de acordo com a sua necessidade e volume. Você vai colocar essa dosagem e você vai fazer umas aplicações frequentes. Pode ocorrer o controle? Pode. Mas sempre, pessoal, eu faço a indicação legal para você trocar o substrato, pegar aquelas raízes, fazer o tratamento dessas raízes, certo, pessoal? E replantar num substrato novo. E sempre muito importante, se sua planta estiver no chão, aonde esse lugar tinha cochonilha, você coloque ela num ambiente, né, suspenso, certo, pessoal? Vai evitar muito esse problema de cochonilha. Vai acabar? Pode ser que não acabe, mas você controla. Porque a praga, pessoal, nós convivemos com ela. As pragas, ela não vai deixar de existir. E se você interpretar isso, se você tornar isso uma realidade, entender que as pragas é uma convivência, você vai agir na prevenção. Entendeu a sacada? Com essa sacada de preventiva, você vai conseguir um retorno agradável em questão de plantas mais saudáveis e desenvolvidas, não tendo problema de apodrecimento, trazendo em si um retorno de produção, né, em alta escala, sem ter danos com plantas. Então pronto, você conseguiu combater o problema da cochonilha. Ah, Feliciano, eu não consegui combater de forma caseira. Pessoal, procure uma casa agropecuária e as recomendações de um agrônomo. Eu não posso receitar isso para vocês, porque isso cabe a um profissional mais elevado. Eu tenho formação técnica agropecuária. Porém, todo produto defensivo químico, ele deve ser recomendável com receituário de um agrônomo. Então procure a casa agropecuária da sua cidade e procure um produto que seja de uso preventivo para cochonilha, certo, pessoal? E sempre é muito importante o uso de EPIs, pessoal, para você não ter uma contaminação. Ah, Feliciano, mas ela não é uma planta comestível? Sim, pessoal, ela não é uma planta comestível, mas você tem que entender que dentro do ambiente que você trabalha e você tem um contato, tem período de carência desse produto. Então sempre é muito importante você observar esse problema, certo, pessoal? Então, você identificou que o caldex estava murcho, observou, poderia ser excesso de umidade e poderia ser cochonilha, certo, pessoal? Então fique atento a esse problema. Gente, é muito importante também vocês entenderem que o solo, ele é um ser vivo, certo, pessoal? Então, já que você fez uma aplicação, né, de um defensivo, sempre você tem que recuperar a microbiota do solo, certo, pessoal? Que são os micro-organismos do solo. Como é que você recupera esses micro-organismos? Porque ele é a vida do solo. Ele pega nutrientes que às vezes não estão disponíveis para a planta, deixa disponível para a planta. Esses nutrientes nós encontramos em esterco, certo, pessoal? Sempre muito importante, o esterco está curtido. Para você ter um retorno, né? Não ocorreu apodrecimento, porque os estercos geralmente ele tem ali uma certa aquecimento no período de curtição, e se você colocar esse esterco fresco direto na planta, você não vai conseguir o resultado ideal. Você vai, às vezes pode até ocorrer amarelamento das folhas por excesso de esquente no substrato. Então você já tem que deixar aquele processo de fermentação fora do substrato, para depois adicionar como uma coberturazinha, como uma reincorporação de micro-organismo, certo, pessoal? Isso é importante para recuperar os micro-organismos do solo que são responsáveis para disponibilizar nutrientes para as plantas. Olha que sacada de mestre. Gente, então você já conseguiu identificar alguns problemas de caldex murcho. Você já conseguiu resolver o problema das suas cochonilhas. Você já entendeu que tem que estar atento à vida do solo. Está atento à vida da planta que está no solo, que são as raízes. Nós vamos para outro procedimento. As rosas do deserto, como eu falei para vocês, é uma escultura. E toda escultura ela exige um manejo, né, daquele artista. E o artista somos nós. Se você compreender essa planta como uma arte, você vai conseguir desenvolver plantas lindas. Plantas com suas próprias identidades. Elas nunca irão ser igual às outras. E essa pode ser a sua marca. Eu falo sempre para os meus clientes. Nós não vendemos rosas do deserto. Nós vendemos uma obra de arte. E uma obra de arte que custou tempo. Se você compreender isso, você vai ter uma clientela que ele vai ser apaixonado não somente pela planta, mas pelo seu trabalho. E toda pessoa que consegue identificar isso, deixar a sua marca, ele faz um network. Gente, as vendas,
ela está muito além de um produto bonito. As vendas, ela está relacionada ao marketing que está há muito tempo no mercado. É um marketing que, talvez o marketing digital ele pode ser passageiro, talvez a internet ela pode ser passageira, mas nós estamos falando de um marketing do boca a boca, e ela só lhe indica para outra pessoa se ela estiver satisfeita. E isso é importante você compreender e sacar, porque as vendas estão relacionadas a uma indicação pelo seu trabalho, pelo seu compromisso e pela sua obra de arte. A Rosa do Deserto, ela traz isso, ela traz essa obra de arte, certo, pessoal? Então pronto, vamos lá. Então você vai fazer uma obra de arte, o que é interessante. A Rosa do Deserto, se você conseguir fazer um manejo nela, você pode fazer um levantamento de Caldex a cada 6 meses, a cada 3 meses. Ou tem pessoas que, como não tem muitas plantas, faz levantamento de ano em ano. E você faz o levantamento dela, e você vai tirar aquelas raizinhas fininhas, né, dessas partes mais grossas, e deixar as raízes capilares embaixo. Você vai deixar as raízes grossas em evidência e vai enterrar as raízes capilares mais finas que estão em desenvolvimento no solo novamente. Vai trocar esse substrato, vai repor um substrato mais nutritivo, cheio de micro-organismo do bem. Isso é muito importante. Micro-organismo do bem, pessoal, é disponibilizado pela matéria orgânica, de esterco de aves, de carneiro, de gado. Não aqueles micro-organismos de decomposição de alimento, certo? Existe essa diferença, que produz chorume, que produz produto ácido. Então existe essa grande diferença. Então você pegou, fez o levantamento do Caldex, colocou em evidência essa obra de arte. Aí você marca, a cada 6 meses, né, dependendo da sua disponibilidade, que é muito importante. Tem planta minha que eu levanto em 6 meses, tem plantas que são mais precoces, eu levanto de 4 em 4 meses. Você tem que compreender que cada planta ela tem um procedimento, um desenvolvimento diferente e individual. Esse é o grande diferencial da Rosa do Deserto. Então você fez o levantamento, colocou aquelas raízes em evidência. Eu vou falar outro ponto importante para você se atentar a isso. Quando você pega uma raiz que está ali no solo, protegida dos raios solares, que não está tendo contato direto com o calor, que não está habituado a um ambiente externo, e você coloca em evidência, pessoal, se você não tiver o conhecimento de fazer uma proteção solar dela, você vai ter uma perda da planta. Porque como essas raízes elas não estão acostumadas em ambiente externo, não criou essa clorofila, né? Essa clorofila suficiente para resistir ao calor, aos raios solares direto, você pode ter um apodrecimento. E esse ponto é muito importante, porque é nesse processo que você vai conseguir deixar as raízes perfeitas. Porque se a raiz ela tiver uma queima nesse processo, às vezes pode ser irreversível as manchas nas raízes e pode tirar aquela beleza, aquela uniformidade da planta. Então, pessoal, a partir do momento que você coloca aquelas raízes em evidência, faz a limpeza, faz os isolamentos dos lugares feridos, ou com cola super bond, né, cola instantânea, ou com canela, né, ou com talco Barla, que eu faço também um procedimento de cicatrização com talco. Você vai, né, colocar essas raízes em evidência e você vai fazer uma cobertura. Gente, eu sempre utilizo jornal, ou você pode utilizar sombrite, né, ou você pode utilizar pano. E aqui, como eu tenho bastante plantio de banana, às vezes eu utilizo aquela palha da banana, fazendo uma saia. São produtos que vai fazer o controle, né, dos raios solares até o momento que a planta conseguir formar raízes capilares, absorver água novamente, sem precisar utilizar da reserva, e reestruturar, né, a clorofila naquele lugar que está branco. A partir do momento que ela conseguiu recuperar a clorofila, ela já começa a ter resistência ao sol. E você já não vai ter mais um problema de apodrecimento, de queima solar, porque como ela mantém uma reserva de água, pessoal, a água ela em aquecimento, ela entra em ebulição, não é isso? Então, a partir do momento que você coloca aquela planta direto, sem a proteção natural dela, aquele lugar que queima é um lugar onde a água aqueceu, e havendo queimaduras severas, danosas, né, e tira a qualidade da planta. Sempre lembre, nós vendemos
beleza. E nossos clientes são exigentes. E onde está a exigência, exige do produtor um aperfeiçoamento, uma técnica aplicada e um bom trabalho, certo, pessoal? Isso é a cobrança do consumidor. Se você não atende às características que o consumidor exige, você vai ficar para trás. A partir do momento que você não compreende que exige tecnologias, você vai ficar para trás. Quando nós ficamos para trás, nós não conseguimos ter competitividade, nós não conseguimos se estabilizar dentro do mercado. Então compreenda essa sacada, pessoal. Pronto. Eu quero falar para vocês que essa é uma das grandes sacadas do cultivo de rosa do deserto. Esses são os resultados aplicados às tecnologias. E quando você compreende que todo manejo ele exige tecnologias, você vai se aperfeiçoar. Não é preciso chegar perfeito dentro do manejo. Isso é o que leva tempo. E o tempo ele aperfeiçoa pessoas e ele traz bons produtores. E eu quero falar para vocês que isso pode ser um começo, né? E aí você pode se tornar um grande produtor, uma pessoa de conhecimento vasto da área, com todas as tecnologias necessárias para atingir, né, a excelência no cultivo da rosa do deserto. Eu agradeço a vocês pela atenção, por estar aqui comigo. Eu sei que não foi o tempo suficiente para passar todas as informações necessárias. Eu sei que precisamos ter um momento online, um momento onde vamos estar trocando conhecimento e eu vou estar respondendo todos os comentários, perguntas e questionamentos que vocês precisam saber para ter sucesso na rosa do deserto. Estamos desenvolvendo um trabalho e logo mais vamos colocar em evidência toda a tecnologia de anos, né? Trazendo comentários de grandes pessoas da área, trazendo conhecimentos de aprendizado com o tempo, porque o tempo ele é um aliado, e todo o processo para vocês compreender, todos os atalhos para vocês pegar e ter sucesso na rosa do deserto. Você não precisa quebrar a cara no cultivo de rosa do deserto para ter, né, sucesso. Hoje, com o meu conhecimento e com os erros que eu já tive, vou passar para vocês não sofrerem diante do cultivo de rosa do deserto. E isso vai trazer um grande diferencial para você, para o seu cultivo,